Quero ir para o céu, mas não tenho o Espírito Santo. Se tem uma pergunta que eu recebo quase todos os dias no meu Instagram, é essa pergunta. Será que eu vou para o céu se eu morrer sem o Espírito Santo? Aliás, eu queria aproveitar e colocar aí o Instagram, se você ainda não sabe, você pode ficar mais perto de mim, tá? Você manda perguntas, tira suas dúvidas, orientações, através do nosso Instagram que aparece aí. As pessoas costumam questionar, se eu morrer sem o Espírito Santo, Bispo Márcio, eu vou entrar no céu? Antes de falar sobre isso, você primeiro precisa entender a necessidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor da nossa salvação. Tá, mas o que é penhor? Vou explicar para você. O penhor, ele é uma garantia dada. Para simplificar para você, eu vou dar um exemplo. Se você precisa de um dinheiro, tá? E você possui uma joia de grande valor. Então você vai no banco, você pega o valor, né, em dinheiro e você deixa a joia lá e o banco te dá o dinheiro. A joia fica empenhorada como garantia para que você obtenha o dinheiro que o banco lhe deu. Então o Espírito Santo é isso. No livro de Efésios, no capítulo 1, vou mostrar para você aqui, capítulo 1, versículo 13. Você pode meditar comigo depois se quiser. Ele diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aí ele diz, o qual é o penhor da nossa herança. Então você vê que o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança. Qual é a nossa herança? A salvação. Ele é o penhor da nossa herança. Por essa razão, algumas pessoas, elas possuem essa dúvida, se morrendo sem o Espírito Santo, elas iriam para o céu? Ora, é o óbvio, se o Espírito Santo é a garantia da salvação, se morrer sem o Espírito Santo, então morreu sem a garantia da salvação. Veja como é importante esse vídeo, por isso que eu queria que você assistisse até o final. Aliás, quero aproveitar e queria que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo, se você tem ou não certeza da sua salvação, eu vou orar por você. Põe aqui o seu nome, tipo assim, Luciana Oliveira, certeza da salvação. José da Silva, não tenho certeza da salvação. Tenho certeza, não tenho certeza. Põe o seu nome, escreve, tenho certeza ou não tenho certeza. Se você tem certeza, vou orar para que essa certeza nunca saia de você, seja mantida diante de Deus. E se você não tem a certeza da salvação, eu vou orar para você, para que o Espírito Santo, e por você, para que ele trabalhe no seu interior, ele abençoe e mude o que precisa ser mudado, para que você venha possuir a certeza da salvação. Tá certo? Primeiro, sem dúvida alguma, o Espírito Santo é essencial para ir para o céu. Isso é indiscutível, tá? No entanto, existem algumas exceções a se considerar. Eu vou mostrar para você na palavra. Lembra que Jesus, ao ser crucificado, tinha 2 ladrões ao seu lado? Nenhum deles tinha o Espírito Santo, até porque eram ladrões. Não é verdade? Imagine lá, o ladrão possuía o Espírito Santo, só faltava essa. Mas Jesus confirmou a salvação naquele dia, naquele mesmo dia que ele estava crucificado, Jesus confirmou a salvação de um deles. Por que Jesus confirmou a salvação de alguém que não era batizado com o Espírito Santo, que não possuía o Espírito Santo? Vamos ler. Lucas, capítulo 23, versículo 42, num diálogo entre Jesus, tá, e o ladrão, Jesus disse assim, e acrescentou, o ladrão falando com Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando vires no teu reino, ou quando vieres. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então,
O ladrão estava lá, não tinha o batismo com o Espírito Santo, mas ele se dirigiu ao Senhor Jesus, um dos ladrões, não foram os dois, e ele disse essas palavras: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. No versículo seguinte diz: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus confirmou a salvação daquele ladrão sem o batismo com o Espírito Santo. A razão da salvação do ladrão foram duas. Primeiro, o ladrão reconheceu a sua condição e segundo, foi sincero. Ele reconheceu que ele estava perdido, sem salvação, e ele invocou a Jesus. Ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver lá no seu reino. Ele foi humilde. Se nenhum dos dois tinha o Espírito Santo, os dois morreram, um deles foi salvo, você vê aí que realmente o que é preciso para entrar no céu é a sinceridade e a humildade que mostrou aquele ladrão. Porque os dois morreram. Os dois. Mas um entrou no céu, um foi salvo sem o batismo com o Espírito Santo. Então a pergunta é: o que é realmente necessário para entrar no céu? Você diz assim, o Espírito Santo, sem dúvida. Mas existem situações e situações. No caso do ladrão, ele não precisou do Espírito Santo para ser salvo. Porque Jesus o salvou sem ser batizado com o Espírito Santo. Veja, eu não estou dizendo isso para desmerecer ou quem não tem, não se preocupar em buscar. Lembre-se que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia da nossa salvação, tá? Mas eu estou falando aqui de algumas exceções. Algumas exceções. Vou dar um outro exemplo para você. A morte de uma pessoa. Ela estava na fé, buscando a Deus, mas ainda não tinha sido batizada com o Espírito Santo, tá? E na última, antes da morte, nos últimos minutos de vida daquela pessoa, ela invoca a Deus. Como fez, por exemplo, o ladrão. Nos últimos minutos de vida dele, ele invocou a Jesus. Então aquela pessoa na morte, nos últimos minutos de vida dela, ela invoca a Deus. Mas ela não tem o Espírito Santo. Ela não recebeu o Espírito Santo. No livro de Romanos nós temos a resposta. Capítulo 10, versículo 13 diz assim, a palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: o Espírito Santo é importantíssimo para a garantia da salvação, mas existem exceções que eu já pontuei aqui. Então, se você está buscando, se você está firme na fé e ainda não recebeu o Espírito Santo e a morte chegar para você, eu acredito na sua salvação, porque o batismo com o Espírito Santo não depende da pessoa, depende de Jesus batizá-la. Se dependesse de você, você já teria, porque você tem sede, você quer, e Ele vai batizar você. Se você tem um coração limpo e uma consciência pura, eu acredito na sua salvação. Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu queria, inclusive, você que está vendo esse vídeo e ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui embaixo tem inscrever. Clique agora, você vai se inscrever e você vai estar incluído nas minhas orações, e uma delas é para você receber o batismo com o Espírito Santo, se você não tem. Vai aparecer um sininho notificações do lado, ative ele e você vai ser avisado de todos os vídeos que nós vamos postar aqui todos os dias pela manhã para a sua meditação e crescimento espiritual. Isso é grátis, você não vai pagar absolutamente nada. Você gostou desse vídeo? Dê o joinha aqui, gostei. Isso é muito importante, me faça esse favor,
para que esse vídeo chegue a outras pessoas que estão precisando de ajuda. Só você clicar no gostei aqui e compartilhe esse vídeo no seu grupo de família, de amigos, de Instagram, de WhatsApp, todos os grupos que você tiver, para que outras pessoas sejam abençoadas.